As armaduras não definiram apenas a sobrevivência em batalha, mas também foram testemunhas do desenvolvimento cultural e tecnológico de civilizações inteiras. Desde os guerreiros primitivos que se protegiam com peles de animais até os soldados de elite equipados com tecnologia de ponta, as armaduras foram fundamentais para o curso da história. Como esses trajes de proteção transformaram o destino de impérios inteiros? Hoje, vamos desvendar a fascinante evolução das armaduras, desde sua origem humilde até os inovadores coletes à prova de balas de hoje. Você está pronto para viajar no tempo e descobrir como as armaduras revolucionaram as batalhas e mudaram o curso da história? Não vá embora, o melhor está por vir. Continue assistindo para descobrir como as armaduras mudaram a forma como travamos as batalhas. As armaduras não foram apenas ferramentas de combate, mas símbolos poderosos de status, honra e poder. Nas civilizações antigas, cada peça de armamento tinha um significado muito mais profundo do que sua função prática. Em Roma, os generais e imperadores usavam armaduras mais elaboradas do que os soldados comuns. Esses trajes não apenas os protegiam no campo de batalha, mas também representavam a autoridade e a disciplina do império. Ao caminhar entre suas tropas, sua armadura falava sobre seu poder, um sinal visual da força que comandava todo um exército. De maneira similar, os samurais do Japão usavam suas armaduras como uma extensão de seu código de honra, o Bushido. Cada peça, desde o capacete até as costas protegidas, representava seu compromisso com a honra e a lealdade, valores fundamentais de sua cultura. A proteção não se tratava apenas de sobreviver à batalha, mas de permanecer fiel a um ideal, de ser um guerreiro no corpo e na alma. Essas armaduras não protegiam apenas, mas também inspiravam respeito e temor. Ao longo dos séculos, a relação entre os guerreiros e suas armaduras mostra como o poder físico se une à identidade cultural e pessoal. Mas, além da proteção, como esse simbolismo influenciou o curso das guerras e das civilizações? As primeiras armaduras não se pareciam em nada com o que conhecemos hoje. Na Idade da Pedra, os primeiros seres humanos, enfrentados pela natureza selvagem e pelas ameaças dos predadores, descobriram que a proteção era essencial para sobreviver. Mas, em vez de metais, as primeiras armaduras eram feitas dos materiais mais acessíveis, peles de animais. Essas peças primitivas de proteção, embora rudimentares, serviam como uma barreira crucial contra os dentes e garras dos predadores que rondavam os caçadores. Na sua simplicidade, essas armaduras marcaram o primeiro passo em direção ao conceito de defesa pessoal, permitindo que os primeiros humanos enfrentassem algo mais do que apenas seu corpo nu contra as forças da natureza. Com o passar dos séculos e a evolução das armas, a necessidade de proteção tornou-se ainda mais urgente. O desenvolvimento de armas de metal, como adagas, machados e lanças, trouxe um novo desafio e a pele de animal já não era suficiente. Assim, a humanidade começou a experimentar novos materiais que pudessem resistir ao impacto dessas armas letais, o que levou à criação de armaduras mais sofisticadas. Essa necessidade de proteção mais avançada foi o primeiro passo em direção à revolução na guerra, onde cada melhoria na armadura se tornou uma resposta às armas mais poderosas que surgiam. A transição das peles de animais para materiais mais fortes, como o bronze e ferro, não representou apenas uma evolução na tecnologia, mas também refletiu a mudança na forma como as sociedades começaram a se estruturar, a pensar sobre defesa e a se organizar para enfrentar ameaças cada vez maiores. À medida que a história avançava, as civilizações começaram a aperfeiçoar as técnicas de fabricação de armaduras, e ninguém o fez de forma tão impressionante quanto os romanos. Desde os primeiros dias da República Romana, os soldados romanos sabiam que uma armadura bem projetada poderia fazer a diferença entre a vida e a morte no campo de batalha. O capacete romano, por exemplo, era uma maravilha da engenharia. Feito de ferro forjado, com uma viseira que cobria o rosto, almofadas para proteger as bochechas e uma extensão na nuca para prevenir golpes na área mais vulnerável. Cada parte deste capacete tinha uma função precisa, e a viseira protegia contra golpes de cima, e a extensão na nuca protegia contra ataques direcionados à parte de trás do pescoço. Os capacetes romanos, embora robustos, permitiam que os soldados se movessem com agilidade, mantendo a proteção sem sacrificar a mobilidade essencial para manobras de combate. Mas não apenas os capacetes eram essenciais na proteção romana.
As armaduras lamelares, que cobriam o torso do soldado, eram um exemplo da habilidade romana em adaptar e melhorar as armaduras de outras culturas. Os legionários também usavam escudos, conhecidos como scutum, de grande tamanho, feitos de madeira e couro, com uma borda de metal para maior resistência. Esse escudo não só protegia, mas também agia como uma arma ofensiva, com a qual os soldados romanos empurravam seus inimigos, desestabilizando-os e deixando-os vulneráveis aos ataques. A mobilidade das armaduras romanas também era um fator crucial. Apesar de pesadas, as armaduras eram projetadas para não dificultar os movimentos dos soldados. Essa adaptabilidade permitiu aos romanos manter sua disciplina e organização no campo de batalha, características que foram essenciais para o sucesso militar de Roma ao longo dos séculos. Com o passar dos séculos, as armaduras continuaram a evoluir, impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pelo desenvolvimento de novas táticas militares. O que começou com peles de animais, foi gradualmente substituído por materiais como bronze e ferro, mas foi só na Idade Média que as armaduras de placas marcaram uma mudança radical na proteção pessoal. Durante o Renascimento, as armaduras tornaram-se mais complexas e detalhadas. Embora as armaduras de malha ainda fossem usadas, as de placas tornaram-se a norma para a cavalaria pesada e os guerreiros nobres. Essas armaduras de placas cobriam quase todo o corpo, oferecendo uma proteção impressionante contra as armas da época, como espadas e flechas. No entanto, o que tornou essas armaduras ainda mais eficazes foi sua capacidade de serem moldadas e ajustadas ao corpo, permitindo maior mobilidade e resistência. À medida que as armas de fogo começaram a surgir, as armaduras precisaram se adaptar novamente. O aumento do uso de canhões e mosquetes no século XVI criou uma nova necessidade de proteção. No entanto, as armaduras de placas tradicionais eram muito pesadas e impráticas para suportar os impactos das balas. Foi então que os coletes de aço começaram a surgir, uma premonição das modernas armaduras à prova de balas, oferecendo proteção parcial contra as armas de fogo. Cada mudança nas armaduras ao longo da história foi uma resposta direta aos avanços nas armas. À medida que as armas se tornavam mais letais, as armaduras também se sofisticavam, em uma corrida contínua para proteger os soldados no campo de batalha. Na Idade Média, as armaduras evoluíram de forma impressionante, adaptando-se aos novos desafios da guerra. Enquanto, na Europa, os cavaleiros usavam armaduras pesadas de placas, os samurais no Japão desenvolveram um estilo completamente diferente, mas igualmente eficaz, para se proteger no campo de batalha. As armaduras medievais eram uma mistura de robustez e estilo. Os cavaleiros da Europa usavam armaduras completas de placas, cobrindo todo o corpo com camadas de metal. Essas armaduras eram incrivelmente fortes, mas também muito pesadas, o que poderia limitar a mobilidade do guerreiro. No entanto, o objetivo era claro: oferecer a máxima proteção contra as armas da época, como espadas, lanças e flechas. No campo de batalha, os cavaleiros eram uma visão impressionante, cobertos da cabeça aos pés com uma armadura brilhante de aço, que não só os protegiam, mas também lhes conferia uma aura de invencibilidade. Por outro lado, no Japão, os samurais, conhecidos pela sua destreza no combate corpo a corpo e seu código de honra, projetaram armaduras completamente diferentes. As armaduras dos samurais eram leves, flexíveis e extremamente funcionais. Elas eram feitas de placas de metal, couro e seda, entrelaçadas para criar uma armadura resistente, mas que permitia ao guerreiro se mover rapidamente. Um elemento distintivo da armadura dos samurais era o capacete, que não só oferecia proteção, mas também possuía uma máscara aterrorizante, conhecida como o mempo, que representava o rosto de um demônio, projetada para intimidar os inimigos. Uma das características mais surpreendentes das armaduras dos samurais era sua adaptabilidade ao arco. Como especialistas em arqueirismo, os samurais precisavam de armaduras que não impedissem seus movimentos ao atirar. Assim, suas armaduras eram projetadas de maneira que não interferissem no uso do arco longo, permitindo-lhes disparar flechas com precisão sem perder agilidade. Cada cultura, com suas abordagens e necessidades diferentes, aperfeiçoou o design de suas armaduras para ser mais eficaz no combate. Da solidez dos cavaleiros medievais à flexibilidade e simbolismo dos samurais, as armaduras medievais e orientais são um testemunho da diversidade na estratégia e no design da guerra. Com a chegada do século XX, a natureza da guerra mudou drasticamente.
Armaduras tradicionais, como as de placas ou malha, já não eram suficientes para lidar com as novas armas e táticas de combate. A Revolução Industrial e o avanço das armas de fogo, bem como o surgimento dos veículos blindados, forçaram os designers de armaduras a pensar de uma maneira completamente nova. Mas Roma não se caracterizou apenas pelo seu luxo e grandeza. Ao longo de sua história, a arquitetura romana foi uma combinação de funcionalidade e estilo. Os romanos não construíam apenas para impressionar, mas também para tornar suas cidades mais habitáveis e eficientes. Os aquedutos, por exemplo, não eram apenas uma maravilha da engenharia, mas uma necessidade vital para uma cidade com uma população tão massiva. Esses canais de água permitiram que Roma tivesse um suprimento constante de água fresca para seus banhos, fontes e lares. Da mesma forma, a criação de um sistema de esgoto foi um passo monumental para melhorar as condições de vida em Roma. A cloaca máxima, um dos sistemas de drenagem mais antigos do mundo, ajudava a evitar inundações e a propagação de doenças, garantindo que Roma permanecesse uma cidade mais limpa e saudável. Além de ser funcional, a arquitetura romana sempre buscou a perfeição estética. O uso do concreto, o emprego de arcos e abóbadas, e a criação de monumentos grandiosos como o Coliseu e o Panteão foram o resultado da habilidade técnica e artística que definia a cultura romana. A arquitetura romana não apenas melhorou a qualidade de vida de seus cidadãos, mas também se tornou um símbolo da grandeza de um império que, embora tenha caído no final, deixou uma marca indelével na história do mundo. No entanto, a grandeza de Roma não durou para sempre. À medida que o império começou a declinar, as muralhas que um dia defenderam a cidade se tornaram testemunhas de sua queda. Embora as invasões bárbaras tenham finalmente destruído o Império Romano do Ocidente, as muralhas de Roma nunca perderam seu significado. As muralhas de Aureliano, que na sua época representavam a defesa máxima contra ameaças externas, acabaram se tornando um símbolo do passado imperial. Apesar dos ataques e da passagem do tempo, suas pedras ainda estão de pé, lembrando ao mundo a incrível capacidade dos romanos de construir fortificações de tal magnitude. Hoje, ao caminhar pelas antigas muralhas de Roma, é impossível não pensar nos séculos de história que essas muralhas testemunharam. Elas não eram apenas uma proteção contra invasores, mas também marcaram a expansão de uma civilização que mudou o curso da história. Embora Roma tenha caído, suas muralhas, seus monumentos e sua arquitetura continuam vivos na memória coletiva da humanidade. São o legado de um império que, apesar de seu fim, continua influenciando a cultura, a engenharia e a política do mundo moderno. A grandeza de Roma não deixou apenas marcas em seus monumentos, mas também na maneira como concebemos nossas cidades hoje. Desde o planejamento urbano até a engenharia civil, Roma estabeleceu princípios que continuam vivos no urbanismo moderno. Os romanos foram pioneiros na criação de cidades organizadas, com um sistema de ruas retas e uma distribuição de espaços públicos que inspirou o design de muitas cidades modernas. A rede de estradas de Roma não apenas conectava a cidade ao resto do império, mas também estabelecia as bases para futuras infraestruturas de transporte. As cidades romanas eram exemplares no uso do espaço. Os fóruns, praças e mercados não serviam apenas para a atividade comercial, mas também como pontos de encontro para a vida social e política. Esse conceito de espaço público ainda é fundamental no planejamento de cidades contemporâneas. Cidades como Washington DC, Paris e Barcelona adotaram princípios de design urbano que têm suas raízes em Roma. Desde as avenidas principais até a organização dos bairros, Roma deixou uma marca indelével de como as cidades devem funcionar para serem funcionais, bonitas e habitáveis. Uma das chaves para o sucesso arquitetônico romano foi sua habilidade de inovar com materiais e técnicas de construção. Os romanos não apenas construíram monumentos grandiosos, mas também criaram uma base tecnológica que transformou a arquitetura do mundo antigo. O concreto romano, uma mistura única de cal, areia, água e pedras vulcânicas, permitiu aos romanos construir estruturas maiores, duráveis e resistentes. Essa invenção revolucionou a arquitetura, pois permitiu a construção de enormes abóbadas, arcos e estruturas sem a necessidade de grandes suportes. As abóbadas e arcos romanos não foram apenas uma maravilha da engenharia, mas uma maneira eficiente de distribuir o peso nos edifícios.
O Coliseu, o Panteão e o Aqueduto de Segóvia são exemplos perfeitos de como os romanos usaram esses métodos para criar edificações imponentes que resistiram à prova do tempo. Os romanos também aperfeiçoaram o uso de tijolos, e sua habilidade de moldá-los e uni-los com argamassa permitiu a criação de algumas das estruturas mais complexas da antiguidade. As técnicas de construção romanas continuam a ser estudadas e admiradas por sua sofisticação e precisão. Roma, a cidade que se ergueu entre colinas e pantanos, deixou uma marca indelével na história. Através de sua arquitetura, os romanos não apenas construíram uma cidade, mas também um legado que perdura por milênios. As muralhas de Roma, seus monumentos e suas inovações continuam sendo um testemunho de sua grandeza. Foram muito mais do que estruturas defensivas ou luxuosas, foram símbolos do poder, da ambição e da visão de um império que entendeu a importância da arquitetura como reflexo de seu poder e cultura. O que teria acontecido se Roma não tivesse essas inovações? Como seria o mundo antigo sem a influência de sua arquitetura e urbanismo? Roma continua sendo um exemplo de como a engenharia, a beleza e a funcionalidade podem se unir para transformar uma cidade e uma civilização. Deixe-nos sua opinião nos comentários. Qual aspecto da arquitetura romana mais te surpreende? Se este vídeo te surpreendeu, inscreva-se para mais conteúdo fascinante sobre a antiga Roma e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram esses segredos da história.